Olá! Há cerca de 2 meses, pouco menos de 2 meses, eu gravei um vídeo sobre republicanismo e deixei lá no meu canal do YouTube, prof.renato.martini, e entendi que para dar sequência a esse assunto seria interessante conectar a discussão ao Brasil, né? Afinal, nós somos uma República Federativa do Brasil. Então, o vídeo que está lá no meu canal faz um sobrevoo e dá para perceber lá, para quem não viu, ou quem tiver interesse, né, que o republicanismo não é um ideário político rígido, não temos um autor que a gente possa identificar como sendo o porta-voz do republicanismo, etc. Ele é muito mais composto por uma tradição, né? Por uma série de interpretações, de divagações e de reflexões, mas que tem como norte, digamos assim, né? A busca de uma ideia de bem comum. A República coloca esta ideia de uma forma que busca, né, uma filosofia que busca a mobilidade das pessoas, a mobilização em busca do bem comum. É bem verdade que a gente pode dizer que existe assim, duas formas de olhar o republicanismo, né? Uma pelo seu lado filosófico, que é essa ideia justamente de como a sociedade se organiza, né, nos seus aspectos de buscar certos princípios, que seriam princípios virtuosos para a elaboração de uma república, ou na sua forma mais institucional, que é a forma mesmo. A forma como o poder deve se organizar buscando esse bem comum. Bem, essa é uma discussão. Agora, fazendo o recorte, trazendo aqui para a nossa tradição, então eu resolvi falar algumas palavras sobre a República no Brasil. E é interessante, eu tenho aqui como indicação e até como referência de algumas coisas que eu vou dizer, né? Quem tem duas obras muito interessantes, cruciais sobre o tema, é o próprio historiador José Murilo de Carvalho, que é um intelectual importante brasileiro, já falecido recentemente, e que tem obras cruciais sobre o Império, né? Estudou a elite política do Império, as clássicas obras dele, A Construção da Ordem e O Teatro de Sombras, etc. E no período lá da proclamação da República, quando estávamos no período de 100 anos, né? Estavam lembrando 100 anos da proclamação da República, de 1989, completaria 100 anos, acabou nos presenteando, na sequência, com duas obras, né? Uma que foi Os Bestializados, o Rio de Janeiro, tem subtítulo, né? Os Bestializados, o Rio de Janeiro, a República que não foi, né? Que, na verdade, na obra Os Bestializados, ele toma de empréstimo uma frase do político, jornalista Aristides Lobo, publicada, né, em alguns meios da época, em que dizia que o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Ou seja, a ideia é mostrar como justamente não houve uma participação popular, né? Não houve uma movimentação política, não houve um movimento social político que congregasse as classes mais subalternizadas da sociedade brasileira. Então, uma obra de elite, né? um rearranjo político, e isso ele vai demonstrar muito bem nos Especializados. Mas aqui na fala de agora, eu vou me
um pouquinho mais, vou me ater aqui no outro livro muito instigante, interessante, que é o Formação das Almas, né? Eu não vou fazer aqui uma espécie de uma resenha, mas vou colocar algumas questões pinçadas, justamente para fazer a ponte entre aquele vídeo de uns 2 meses atrás e agora falar do Brasil. Então vou pensar alguns elementos ali, especificamente o capítulo 1, 2, lá mais para o fim, o capítulo 6, né? Esse livro, ele é composto de 6 capítulos, é isso? 6 capítulos, né? E ele vai falar muito dos símbolos da República, né? Todo mundo deve entender que os movimentos políticos e tudo mais, eles lidam com o imaginário e a necessidade de símbolos, de mitos, né? Para a sua articulação, para a sua progressão, é muito comum, né? Então, ele trata então dessa questão. Símbolos, que símbolos? Símbolos nossos, símbolos, por exemplo, da bandeira e tudo mais. Mas a discussão inicial sobre republicanismo, em que ele trata lá no capítulo 1, vai mostrar um pouquinho as utopias republicanas. Ou seja, o José Murilo nos lembra que na emergência da República, assim, a gente podia ter 3 modelos, assim, tínhamos ali 3 modelos, 3 ideários de república que poderiam servir como parâmetros para a República Brasileira. O José Murilo ressalta, tem um livro da Hannah Arendt, né? E ele aproveita o argumento da Arendt sobre a Revolução, o livro dela, em que ela mostra as 2 revoluções que aconteceram, né, na história, essas 2 revoluções políticas, republicanas, digamos assim, né, que foi a Revolução Francesa e a Revolução Americana, a Revolução das Colônias dos Estados Unidos da América. Então, são 2 modelos e esses 2 modelos são distintos. Por quê? Nós devemos lembrar, como ressaltou o próprio José Murilo, que a Revolução Francesa foi algo bastante sanguinário, sanguinolento. Então, um período ali, um processo que durou, assim, a gente na história coloca os 10 anos da Revolução Francesa, né? 1789 até 1799, mas ela teve desdobramentos, depois teve indas e vindas, né? Restauração monárquica, depois república, novamente, e até o Napoleão consolidar, enfim, né? Com uma maneira de governo até mesmo autoritária, depois alguns legados da Revolução Francesa. Mas foi algo sanguinário, foi algo sanguinolento, que se reuniam as pessoas, né, para assistir lá durante um ano, pelo menos, centenas na época do terror, na época do período do Robespierre, 1793 a 94, as pessoas serem decapitadas em praça pública e tal. Então, existiram muitos críticos àquele modelo, da maneira. O que acontece, né? É bom lembrar que a Revolução Francesa, ela, longe, num primeiro momento, de aliviar as questões sociais, principalmente para os que mais necessitavam, os camponeses, os mais pobres, né? Ela trouxe consequências piores ainda. A situação econômica piorou. Vale lembrar da revolta de Vendéia, dos camponeses, né, que propugnavam a volta da monarquia. Bom, não é, o Murilo de Carvalho não vai entrar nesses meandros históricos, mas ele nos lembra um texto do Benjamin Constant, publicado em 1819, né,
autor francês, não confundir com Benjamin Constant, personagem brasileiro que teve um certo papel também na proclamação da República Brasileira, mas o Constant tem aquele clássico texto, Liberdade dos Antigos comparado ao dos modernos. E ele identifica ali o problema da Revolução Francesa seria a inadequação de um modelo de liberdade que estava muito mais próximo dos antigos, tentando ser colocado na modernidade. Ou seja, os antigos, digo antigo, Grécia, Roma, né? No vídeo sobre republicanismo no canal lá, Prof. Renato Martini, lembro que Roma foi uma república, né? E tudo mais. Mas o modelo, a ideia de liberdade para os antigos era justamente a ideia de participação política. A ideia de liberdade não era uma ideia de liberdade individual. Não era uma ideia de liberdade calcada na ideia das liberdades individuais, da inviolabilidade do indivíduo, liberdade de expressão, do indivíduo, a isenção muito mais do seu aspecto privado, econômico, inclusive, né? Uma ideia mais liberal da modernidade, uma ideia, inclusive, mais utilitária, né? Utilitária no sentido de que felicidade para o maior número possível, você só seria feliz em sociedade se você, né, realizar os seus anseios, né? É aquela coisa de você fazer aquilo que mais deseja e tudo mais em consonância, e você, a partir disso, da sua realização pessoal, você consegue também estabelecer um certo cenário público virtuoso, né? Não cita aqui, mas me lembro sempre da frase do Smith, né? Não é porque o padeiro nos satisfaz os nossos desejos de comer pão, etc., o cervejeiro, mas não é pensando, ele está pensando primeiro nele, está pensando nele, e ao fazer aquilo que lhe agrada, né, primeiramente ele acaba também nos favorecendo. Então vai por essa linha aí, mais liberal, utilitária, essa seria a liberdade dos modernos. A Revolução Francesa, nós sabemos, ela está muito calcada no ideário da soberania popular, a ideia do coletivo, né? A ideia plebiscitária. Eu também tenho um vídeo lá no canal sobre o Rousseau, por exemplo, e eu lembro que alguns comentadores, depois, né, ali na sequência do Rousseau, lembravam que a segunda edição do livro Contrato Social tinha sido escrito com o sangue daqueles que desdenharam da primeira edição, que acharam que as ideias não tinham força, não tinham papel, mas nós sabemos, seria uma discussão, um debate, se os jacobinos, né, que é o grupo radical da Revolução Francesa, leu bem lido o Rousseau, mas o fato, para implementar aquele período de terror, mas o fato é que o Rousseau era a base. Era a base dos panfletos, das discussões, etc. Então a ideia de soberania russoniana. A Revolução Francesa é essa ideia da soberania popular, povo. O povo no poder, né? Frase bastante batida na história, mas é um pouco nessa linha. Então esse seria o modelo francês. O modelo das repúblicas americanas, ele também, eu estou aqui, né, pegando alguns aspectos e acrescentando outros, né, mas ela está baseada, digamos, não, se a gente tiver que escolher um autor, não é o Rousseau, é, por exemplo, o Montesquieu. É a separação de poderes. É a ideia de que o poder freado justamente para garantir as liberdades dos indivíduos. Porque, digamos, a Revolução Americana, que foi aquela guerra de 7 anos pela independência das colônias, ela já tinha sido feita previamente. Previamente em que sentido? As pessoas que se organizaram foram buscar uma nova vida
no Norte América, e lá montaram as colônias, e para não voltar, né? Para seguir a sua vida, seguir os seus anseios pessoais, seguir a vocação individual. É claro que adentrado a um imaginário social, etc. Mas os Estados Unidos, serem um país, ele foi formatado após a luta pela independência. Eu lembro dos artigos dos federalistas, né? Os federalistas que eram os escritores, pensadores, filósofos da política que escreveram nos jornais após o processo de independência. Hamilton, Jay, escreveram propugnando justamente a federação, montagem de uma federação. A federação foi feita depois. Então, a república, de fato, federativa, Estados Unidos, porque a ideia era, bom, a guerra da independência foi a junção das 13 colônias contra o domínio colonial britânico. Mas, feita a independência, a questão que ficava era, bom, agora nós precisamos nos fortalecer. E seria, segundo a visão dos federalistas, bastante pertinente, bastante importante que se unissem para ter, inclusive, mais força militar, né? Para serem menos vulneráveis a ataques externos, etc. Então, fizeram uma arquitetura ali respeitando as características das localidades. É isso que caracteriza uma federação de fato, né? A gente sabe alguns estados norte-americanos, dos Estados Unidos, né? Alguns estados do país Estados Unidos da América, têm determinadas leis aplicadas em alguns, não aplicadas em outros, como pena de morte, por exemplo. Tem em alguns, outros não, porque o que vale ali é a autonomia local. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, síntese. A ideal da Revolução Francesa é uma ideia mais coletivista, mais vinculada ao ideário russoniano. Norte América, mais individualista, mais próxima à liberdade dos modernos, como diria o Benjamin Constant, mais utilitária, mais liberal, se quiserem. Pois bem, acontece que a gente pode colocar aqui na equação, e principalmente para o Brasil valeu muito, uma terceira utopia, que é a positivista, né? Que era do Auguste Comte. O Comte, ele é um francês, evidentemente, um precursor do positivismo, né? O idealizador, o teórico positivista por excelência, que diagnosticou que as sociedades elas passariam por estágios evolutivos, né? Dos menos evoluídos até chegar ao mais evoluído, etc. Um grande adepto da ciência, do progresso. A ciência tem um endeusamento tão grande na filosofia kantiana que ele até criou uma religião da humanidade, né? Trocou os nomes dos santos, etc., por grandes homens da ciência, etc., do conhecimento, e etc. Montou um calendário novo e tudo mais. Tem igreja positivista. Pois bem, mas aqui, qual é a visão de república? O Comte é alguém que ele tem um texto, Apelos Conservadores, se eu não me engano, de 1815, etc. Porque aí já é um momento aquele pós-inicial da Revolução Francesa, os 10 anos, em que você tem as forças políticas bastante confusas ali na França, né? E, inclusive, foi restaurada a monarquia em determinado momento, né?
e alguns propondo a restauração monárquica, e então uma volta ao passado, mas também o Conte não era adepto disso. O Conte, como eu disse, tinha uma visão de fé no progresso. Ele achava importante, inclusive, essa separação igreja-estado, etc., né? E os restauradores queriam voltar a uma situação anterior, onde não havia essa separação visível, nítida. Então, o Conte não era a favor a esse retorno, mas muito menos também não era favorável àquela ideia russoniana, né, e tal, sem uma elite que comandasse de uma forma mais organizada o processo político. E não é à toa que vocês sabem que a nossa bandeira ela tem um lema positivista, daqui a pouco eu comento, né, quando chegamos a isso, mas enfim, mas é ordem e progresso. Então, o Conte é a favor do progresso, mas mediante a ordem, né? E a ordem seria importante. Então, é uma terceira visão, é uma visão que ele propunha uma espécie de uma ditadura republicana, né? Um governo forte, elite, esclarecida, porque o positivismo tem essa percepção de que os mais esclarecidos, conhecedores devem governar a sociedade e tal. Não sei se eu mal posso comparar, né? Mas enfim, me veio aqui, né? Aquela coisa platônica, né? De uma elite esclarecida. Em todo caso, podemos pensar melhor essa questão, mas enfim. Mas o fato é esse. Reservado, um papel preponderante, os industriais, por exemplo, que estão relacionados à ciência, etc., né? A classe mais avançada da sociedade. Aos próprios militares é reservado um papel importante. A nossa república foi proclamada por militares. É assim, vocês vão me dizer, bom, se se baseia um modelo francês, Rousseau, tal, coletivismo, soberania popular, povo, outro modelo americano, individualista, liberdade moderna, direitos assegurados do indivíduo e tudo mais, e o Conte. Bom, aqui então temos uma visão assim, quando ele escreve Apelo aos Conservadores, justamente a visão de que, nessa visão conservadora, que se deve apelar, o melhor modelo é aquele que se apegue, que de alguma maneira exalte, se apegue às tradições. Então é um importante modelo que faça a conexão com o passado, numa tentativa de ter um progresso mais profícuo. E então o pensamento positivista kantiano, do Comte, Auguste Comte, vai valorizar a família, a tradição, a pátria, Deus, pátria, família, por exemplo, é um lema bastante incensado pelo ideário positivista, porque é aquilo que os antepassados fizeram, e essa conexão, essa seria a base da república positivista, digamos assim. Então, esses três modelos, né, que têm características específicas, etc., que se colocavam ali no cenário no momento da proclamação da República. Digamos assim, no Brasil, nós temos uma condição bastante específica. Nós não muito diferente das duas tradições onde aconteceram essas
formatações republicanas mencionadas, né? Os Estados Unidos e a França. Então nós éramos um país colonizado, recente, etc. E que tínhamos sim uma herança imperial, né? Mas, digamos assim, foi feito aqui algo bastante específico. É claro que pendeu muito mais para esse ideário positivista que nos cabia bem, etc., pegando aspectos de cada um, etc. Digamos assim, os aspectos também não são... Vou falar de outros aspectos do livro, mas, por exemplo, o nosso modelo, se for pegar um modelo constitucional, ou seja, aquilo que a Constituição Republicana dizia, é uma cópia do modelo norte-americano, baseado numa ideia de garantia dos direitos individuais, liberdade, etc. Mas nós não tínhamos essa tradição que eles tinham, né? O José Murilo de Carvalho não explora isso, mas a gente pode explorar e depois outros textos que vou comentar sobre autores brasileiros, etc., né? Isso é muito explorado por autores como Alberto Torres, Oliveira Viana, etc. A Constituição é uma obra de ficção. Não tínhamos essa tradição de garantia dos direitos individuais. Tinha muito mais uma cultura política, como mostra Oliveira Viana, pendendo de uma cultura política autoritária, né? Dos caudilismos, etc., do localismo, né? Do privatismo, dos grandes... o poder clânico, que Oliveira Viana fala. Não cito Oliveira Viana aqui, mas fala em algum momento do Alberto Torres, por outros motivos. Mas então, digamos assim, não coube muito a não ser essa fachada, né? Posso dizer a mesma coisa, você falar em soberania popular numa república proclamada do jeito que foi, dos especializados, também não casa muito bem, né? O povo, onde estaria o povo, né? Onde estaria o povo, porque a nossa tradição, pegar os grupos ali que não teve participação popular, mas teve apoio de alguns grupos. Alguns grupos se sentiam ali, alguns grupos que estavam se sentindo desprestigiados no momento da crise do Império, profissionais liberais, uma certa classe média, que viram com certa simpatia a República. Mas era uma questão ali dos seus interesses específicos, não dá para você falar de uma participação popular, de uma soberania popular e buscar Rousseau. Então sobrou assim mais ou menos um modelo positivista, porque assim, o positivismo cabia bem, num certo sentido, porque reservava a uma classe de militares um papel preponderante. E nós sabemos que foram os militares, né? Primeiros governos, 6 anos ali, 2 de Deodoro, 4 de Floriano, os militares governavam. Mas aqui é importante a seguinte questão, na República no Brasil. Nós tínhamos uma herança imperial, e mesmo esses grupos, ou seja, o Brasil, no seu processo de independência, fez uma opção pela monarquia. Então, nós sabemos que a independência mesmo foi ali um arranjo de forças do alto, elite, feitas por portugueses, né? E no processo da independência, então, nós não criamos a ideia de uma identidade nacional, brasileiro, tal. Então, encarnou muito mais na figura do imperador. A forma de dar coesão ao processo de independência era olhar para o imperador como uma espécie de pai, de patriarca, né, da região, da nação, dos povos ali. E o projeto principal era o projeto da unidade política, da unidade territorial e política. E isso foi muito bem sucedido, no sentido de manutenção dessa unidade. Ela foi satisfeita completamente, não perdemos nada do território, pelo contrário, ganhamos até depois, posteriormente, o pedaço que é o Acre. Então nós temos uma herança, digamos assim, que ela vem muito mais pelo próprio Estado. Digamos, como o Estado construindo a nação. Então, nós
temos aqui essa ideia de garantia, unidade política, etc. Então, uma centralização ali política, administrativa, judicial, mas não tivemos essa coisa da formação da nação, do sentimento da nacionalidade. Aonde está o brasileiro? O que é o povo, afinal de contas, nesse processo? De cima para baixo, onde está o povo? Muitos ali, políticos, escritores, pensadores, e tentavam assim buscar isso, né, indagavam isso por meio das suas obras artísticas, inclusive. É o caso do José de Alencar, político, tal, participante do Império de Alencar, né, escreveu o Guarani, e ali descreve o casamento de um personagem, uma loira portuguesa, que casa com um nativo, etc. Então, a nação seria a fusão dessas duas raças, né, num ambiente de total exuberância tropical e tudo isso. Mas a gente sabe que tem vários problemas, né? A República, e nesse despertar da identidade, porque nós éramos uma nação de ex-escravizados, últimos a abolir a escravidão, etc. Então, faltou esse certo cimento, esse certo sentimento. A tarefa da República era não só substituir um governo, mas criar a nação também, né? E os republicanos tinham que enfrentar isso. E, de qualquer maneira, você tem os grupos. De qualquer maneira, isso não é tão simples, né? A República, no outro livro, Murilo, não no Formação, mas nos Bestializados, né? Fica mais ou menos nítido que a República Brasileira foi uma república oligárquica, né? Nós sabemos, por outra bibliografia, nós sabemos o papel do Campos Salles, né? Que foi justamente delegar às oligarquias locais os poderes para organizar institucionalmente, etc. Mas esse sentimento não vingou, o sentimento espírito nacional não vingou. Se eu me perguntar, mas e o grupo político, o Partido Republicano? Então, os grupos políticos, eles tinham esse ideal federalista. São Paulo, Minas, etc. Na verdade, essas províncias, elas buscavam mais autonomia, porque se julgavam meio sugadas pelo sistema, né, imperial, etc. Mas o federalismo acabou contribuindo para a oligarquização local e tudo mais, né? Então, no Brasil, como não tinha tido nem essa revolução prévia, etc., o arsenal teórico oferecido para a Constituição da República no Brasil, para a instituição da República, vem muito mais do arsenal positivista, militarista, etc. E a gente, ao pensar a monarquia dando muito ênfase ao Estado e a própria República muito mais nesse aspecto positivista também, né? Então, pouca participação popular, e isso nos legou uma coisa uma tradição. E outra coisa, né? A gente fala da República, quando eu falo de republicanismo, todo aquele vídeo falando, etc. Não é a República a República, ela precisa ter um certo espírito público, né? O espírito dos homens que ocupam os cargos na República é uma espécie de vocação, assim, no sentido de se dedicar mais ao público, colocar primeiro os interesses públicos acima dos interesses privados. E a maneira como se instituiu a República no Brasil, que muitos autores, eu até prometo um vídeo próximo aí sobre os anos iniciais da República, né? Muitos autores, o Lima Barreto, outros escritores, denunciavam a República dos arrivistas, né? República dos amigos, dos apadrinhados, dos apaniguados, que se usavam de cargos públicos para interesses privados, o número de nomeação que passou a poder ter, né, com o fim do Império, etc.
A mesma febre especulativa, porque nós estamos no período de expansão do capital, bolsa de valores, etc. A República, nos seus momentos iniciais da emissão, né, de moedas para resolver muitos problemas econômicos, e isso gerando inflação e tudo isso, especulação foi grande. Então, nós tínhamos essa questão toda, esses déficits todos, e no Brasil, portanto, o José Murilo de Carvalho, em alguns textos, ele explora aquela ideia de estadania. No Brasil, nós tivemos muito mais uma estadania do que a cidadania, né? A delegação dos direitos foi muito mais via Estado, por cima para baixo, do que dessa participação. Ele tem um subtítulo aqui chamado a cidadania e estadania, mas é só para mostrar, pois ele, textos posteriores, desenvolveu mais isso, mas é só para mostrar de como o governo republicano foi meio uma caricatura nesse sentido de participação popular. A realidade base não tinha. E aí, até por isso, muitos críticos do Império que embarcaram na canoa do republicanismo depois se arrependem e vão ser críticos da República, né? Vão até sentir uma certa nostalgia. O próprio Alberto Salles, que é irmão do Campos Salles, né? Ele tem ataques, personagem importante do Partido Republicano, ataques virulentos naquele sistema. E no capítulo 1º, o José Murilo acaba mencionando Alberto Torres. Foi um autor que eu estudei na minha dissertação de mestrado. Cheguei em Alberto Torres por essas e outras, né? Por algumas citações de um autor aqui, uma nota de rodapé ali, e aí fui vendo que era um personagem importante da época, e ele cita, dizendo a frase do Alberto Torres: esse Estado não é uma nacionalidade, este país não é uma sociedade, essa gente não é o povo, nossos homens não são cidadãos. Então esse é o problema da ausência da cidadania, ausência de povo, de identidade. A questão da nacionalidade, identidade, ainda vai estar sendo trabalhada depois, vai ser trabalhada pelo varguismo nos anos 30, a ideia de criação da identidade, aquela coisa do que é o brasileiro, despertar o espírito nacional e tudo isso, né? Então, nós temos esse problema. Deixa eu só caminhar aqui para a conclusão, para pensar um ou outro aspecto, para não ficar muito longo, mas só assim. No capítulo 2, ele vai falar das proclamações da República. Só mencionar rapidamente um ou dois aspectos. É o seguinte, todo movimento, porque ele está falando aqui de imaginário. Fala de imaginário, o texto não ficar muito longo, eu não vou falar. Por exemplo, imaginário é a criação dos símbolos. A República ela precisou construir símbolos. Né? Quais são? São uma bandeira. Enfim, você tem monumentos. Ele faz diagnóstico de monumentos, pinturas, e monumentos, inclusive, da proclamação da República. Precisa despertar alguma coisa mudou, precisa despertar isso, né? na população, um sentimento nas pessoas, que seja. E então, por exemplo, a própria bandeira, a primeira bandeira nossa, e tem fotos aqui, só não vou procurar aqui para não atrasar muito o vídeo, mas enfim, a primeira bandeira nossa era uma cópia da bandeira americana, só mudava as cores, né? Verde e amarelo, com as estrelas, um quadradinho com as estrelas, etc. E não pegou muito e tudo mais. Tinha uma identificação com a bandeira do Império, que era aquele quadrado verde e amarelo, com losango verde e amarelo, né? E tinha o brasão, só substituiu o brasão pela frase positivista ordem e progresso, né? O próprio hino, diz o Zé Murilo, tem uma entrevista, fala, o hino é que quando foi feito uma espécie de um concurso público para o hino, etc. E num dos poucos momentos de participação do povo, uma coisa mais aberta, é que o povo pediu, toca o antigo, né? O antigo hino, o hino que existiu, o hino desde a independência, o hino do Brasil, só em instrumento, não tinha letra, né? Você tinha a música, toca o antigo. Então acharam por bem, dessa hora o povo decidiu, né,
por bem o deixar o antigo. Mas essa construção desses símbolos, tal. Mas assim, só um aspecto. O próprio Tiradentes, né? No livro que ele mostra a construção do Tiradentes, como figuras do Tiradentes, o personagem Tiradentes que foi executado, enforcado, completamente careca, sem barba, a figura dele nos livros de escola, escolares, etc. Depois na República é a figura de um Cristo, praticamente, né? Cabeludo, barba, etc. Mas assim, só uma questão em relação às narrativas ali na Proclamação da República, nós temos então, digamos assim, três, digamos, narrativas em disputa, as proclamações da República, né? Então, os grupos, quando a gente fala muito em narrativa política, na questão da narrativa, etc. Então, os grupos políticos, eles ali, em torno de 3 versões do que teria sido a República. Uma é aquela baseada mais na figura do herói Deodoro, dos militares, né? Que sem essa figura dos militares é conhecido. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu acho que essa figura ela é importante para mostrar, né, a conexão com a visão. Essa figura aqui, proclamação da República, do Henrique Bernadelli, é um quadro, não sei se dá para ver pelo reflexo, enfim, mas aí quem tiver interesse dá um Google aí, recorre. É a figura do Deodoro, né? Público do Deodoro tirando um boné, não sei, um chapéuzinho, né? Mulher chapéu, né? Militar, dando um viva. Inclusive, o próprio Murilo diz que muitos dizem que ele teria dado um viva ao imperador, enfim, mas é uma coisa meio esquisita, mas é a figura do militar, é a figura do heroísmo, é a ideia de tentar trazer ali para o quadro que está ali na academia, as agulhas negras, etc., né? A ideia que está trazendo um militar, a ideia do representante máximo, setores militares, né? Os militares, nós sabemos, os militares fizeram, né, a República, uma espécie de golpe. Os militares, eles, digamos assim, saíram empoderados com a Guerra do Paraguai. Uma camada que estava sendo desprestigiada, que saiu fortalecida com a Guerra do Paraguai, soldos ruins, etc. Então, nesta visão aí, isso foi... tiveram um papel importante, claro, ativo na proclamação. Então, era aquela visão oriunda da questão militar. Que havia rumores de que o imperador substituiria lá nos limiares, no ocaso do império, né, no finalzinho, no epílogo, nos momentos finais, de que substituiria as Forças Armadas por Guarda Nacional, outras guardas locais, etc. Então, é um grupo que buscava mais participação e prestígio. Era um grupo que não tinha uma visão muito elaborada, mas era uma questão ali de interesses, né? Então, essa é uma visão. A visão de outros autores, aqui, por exemplo, eles mencionam Benjamin Constant, a República Sociocrática. Não é o Benjamin Constant francês, é o personagem brasileiro, né? Que já representava ali uma visão um pouco distinta dessa visão militar. É próximo aos positivistas, sociocráticos ou positivistas. Eles tinham uma visão de que não deveria se implantar uma democracia representativa no Brasil. Era a ideia, deveria ser implantada uma ditadura republicana e inspirada na tradição das repúblicas clássicas, da tradição romana, por exemplo, uma espécie do momento da Revolução Francesa, da época do Comitê da Salvação Nacional, Danton. Danton foi um personagem, depois ele foi
depois devorado pela própria Revolução Francesa, né? Mas é aquele momento, então, em que o Congresso ele fica secundarizado e cumpre apenas um papel orçamentário, a figura estaria muito mais ali no executivo, né? Mas ele teria a responsabilidade, esse executivo forte, de promover reformas econômicas, ou seja, a ideia positivista de que as sociedades evoluem por estágios, mas a ação humana pode acelerar esse processo, né? Então você teria que incorporar ali medidas sociais, favorecer o proletariado e, de alguma maneira, eliminar privilégios da burguesia, etc., né? É interessante esse ecletismo. É interessante que eu me lembro, digamos, o Euclides da Cunha, ele escreveu em jornais socialistas, mas era um socialismo, essa visão socialista mais positivista, né? O Estado legando esses direitos, incorporando os trabalhadores com uma visão de ciência, etc., diminuindo os privilégios da burguesia. No que pegou aqui? O que foi de fato contundente historicamente e levou a algumas ações concretas, né? É que houve uma separação, essa visão positivista é aquela tradição de visão de separar igreja e Estado, e de fato nos momentos iniciais da República você tem a introdução do casamento civil, secularização dos cemitérios, o início do contato com o operariado, a reforma do ensino militar, etc. Então essa é a segunda visão, a sociocrática, né? Mais alguns estratos políticos, né? Alguns personagens. E a terceira visão, por exemplo, você inclui aqui o Quintino Bocaiúva, é uma visão que seria uma visão mais liberal e uma visão mais paulista, né? A ideia dessa coisa da república representativa aos moldes norte-americanos, que estava, inclusive, né? Estava na Constituição mais ou menos esse modelo, mas que na prática você não tinha ali as condições sociais para que acontecesse, né? E então ali inclui ali com essas tentativas de construção de um mito original, porque falamos disso, porque o Murilo fala, porque revelam justamente a partir do imaginário, das narrativas, nós conseguimos perceber todas as contradições desse movimento de implantação da República no Brasil, né? Em que se fortalece muito mais a visão positivista, e todos sabem da influência que os militares depois têm na história política do Brasil, desde o tenentismo, enfim, nós vamos falar das agitações nacionalistas militares de 30, 50, depois, enfim, vai, né? Até recentemente teremos o regime militar, 64, etc. Ainda é aquela ideia dos militares como salvadores da pátria, tá? Então, assim, nesse contexto todo, ele vai lá no capítulo 6, fala os positivistas foram que mais conseguiram manipular a imaginação, né? Nesse sentido, né? E se tem uma narrativa que preponderou mais, justamente foi essa ideia mais positivista que acabou se traduzindo ali no lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso. Tá ok? Obrigado pela atenção, até a próxima, um abraço.